Depois de fazer alguns vídeos sobre uns capítulos de alguns mangás de horror, eu decidi que eu vou começar a trazer algumas histórias de terror e de horror de alguns mangás que tem ou de alguns animes que eu achar interessante. E é sobre um desses poucos mangás que me chamaram a atenção que eu vou estar falando hoje. Eu vou falar do mangá chamado Fobia. Caso você não conheça esse mangá, ele é uma obra que tem como assunto principal fobias. E caso você não saiba o que é uma fobia, é basicamente um medo desproporcional que você sente de algo. Algo que é relativamente pequeno que te causa um medo enorme. Algo que te dá tanto medo que você começa a evitar certas situações para não ter contato com a origem desse medo. E com base nesse conceito de fobias e muitas vezes até exagerando que se passa o mangá Fobia. Então antes de eu contar sobre um dos capítulos dessa obra, já se inscreve no canal, deixa o like porque o canal tá começando, então isso vai me ajudar bastante. Então vamos para a história. O mangá começa mostrando um rapaz jovem, aparentemente o protagonista. Ele estava inconsciente, então acorda. Ele tá num lugar extremamente apertado. Depois de começar a ter ciência da situação que ele se encontra, ele entra em desespero. Ele começa a gritar, bater nas paredes do lugar que ele tá, mas aparentemente ninguém ouve, ninguém escuta. Enquanto ele tá gritando desesperadamente, ele percebe que tem um fio de água descendo por um cano no canto da caixa que ele se encontra. Ele olha para um canto e tem um buraco com a seguinte descrição: botão para parar a água. Ele coloca o dedo no buraco para apertar o botão, mas o buraco é muito fundo, o dedo dele não alcança. Então nesse momento ele olha para baixo e percebe que próximo ao chão, colado na parede, tem um papel. E logo abaixo desse papel, um cutelo. E nesse papel tem uma ilustração mostrando como supostamente alcançar o botão para parar a água. E nas instruções desse papel é sugerido que ele corte cada um dos dedos para colocar no buraco e assim alcançar o botão. Ele obviamente acha isso uma ideia absurda, porém ele cogita fazer. Mas quase no momento que ele ia fazer isso, ele tem uma ideia. Ele pega o mesmo papel que estava dando instruções para ele mutilar os próprios dedos e o dobra e coloca no buraco, assim alcançando o botão e parando a água de descer. Nesse mesmo momento, ele recebe uma ligação. A misteriosa pessoa que ligou para ele elogia a inteligência dele. E nisso, a gente descobre que o nome do protagonista é Iguchi. Então a pessoa misteriosa revela que dopou ele e o carregou até ali durante a noite. E nesse momento, você já deve estar se perguntando o porquê de tudo isso. O porquê disso está acontecendo com o protagonista. Por que dele está nessa situação tão desagradável? Então a misteriosa voz no celular diz que naquele dia ele também ficou com medo da água, ele também teve medo da água. Iguchi, o protagonista, fica meio confuso, sem saber entender. Ele se pergunta, naquele dia? Porém, repentinamente ele muda de assunto. Ele pergunta pro Iguchi se ele sabe o melhor jeito de se lidar com medo. O Iguchi, já estressado, cansado e com medo, grita, dizendo, como é que eu vou saber? Então, novamente, a voz misteriosa responde dizendo, a resposta é não imaginar. Talvez você se pergunte, como assim não imaginar? E a voz misteriosa responde a nossa dúvida com os seguintes questionamentos. Há quanto tempo eu tô aqui? Por quanto tempo eu vou ficar aqui? E diz que não é para ele imaginar. Ele diz que poderia colocar algum ser vivo pelo mesmo cano que há pouco tempo estava descendo água. Ele fala que poderia começar com alguma coisa bem clichê, alguma coisa tipo uma víbora, uma cobra, uma serpente. E dá exemplo de uma serpente rabu, que é uma espécie de cobra que vive nas ilhas Ryukyu, uma cobra venenosa, uma víbora. E dá outros exemplos como sanguessugas e baratas. E ele continua dando exemplos de como ele facilmente poderia dar um final doloroso e desagradável para ele. E reforça que é assim que a imaginação dele produz o medo. Por conta de toda essa situação, o Iguchi acaba vomitando e a voz misteriosa no telefone começa a rir dizendo que ali vai feder muito. E o Iguchi novamente pergunta quem é essa pessoa, com quem ele tá falando e o que ele tem a ver com tudo isso, por que disso? Então ele diz a seguinte frase: se disser mamãe me salva, a gente te deixa sair. E nisso a gente é transportado para um passado que a gente não sabe onde é, porém a gente vê algumas crianças brincando e dizendo a mesma frase, com alguém de fundo gritando, me deixa sair. Então a gente descobre que o Iguchi era essa pessoa que trancava essa suposta criança. Quando mesmo era criança também, ele brincava de trancar
essa pessoa, essa criança, que agora está fazendo o mesmo com ele. E por algum motivo onde essa criança estava, começou a entrar água, começou a inundar. O Higuchi e os amigos não perceberam, mesmo que a criança que estava presa gritasse e gritasse, eles não perceberam. O Higuchi, agora mais velho, ainda diz que a velhinha do lado percebeu e que ela soltou ele, e que eles ainda pediram desculpa depois, e que ele achou que tudo tinha acabado. Porém, a voz do garoto, agora mais velho, diz que não acabou. No meio das tentativas do Higuchi pedir misericórdia pro Kojima, que foi uma criança que sofreu bullying, mais que bullying, sofreu abuso por parte dele e dos amigos dele, ele disse que teve uma ideia mais interessante que baratas e insetos. Ele disse que já colocou água, então ele joga farinha pelo buraco que estava saindo água. Então ele joga ovos e aparentemente começa a ficar quente lá dentro, pelas próprias falas do Higuchi. O Kojima ainda tira sarro falando que seria uma boa postar esse vídeo na internet. Então o Higuchi desmaia e acorda num outro dia. Segundo ele, o Kojima não tinha muito óleo, então por esse motivo ele parou. Depois disso, ele abriu um boletim de ocorrência na polícia, só que não deu em nada. O Kojima não foi achado. Ele procura algumas coisas sobre Kojima, mas diz que depois daquele incidente, o Kojima não entrou mais em contato com ele. Porém, depois disso, o Higuchi não era mais o mesmo. Táxis, metrôs, ônibus, ele não conseguia entrar mais em nenhum veículo. Nem a sensação de confinamento social ele aguentava. Depois de fugir de uma reunião, por conta de se sentir sufocado, ele recebe uma ligação. É uma ligação do Koji. O Koji pergunta como ele tá, por que ele tá diferente. O Higuchi pergunta onde ele tá, porque disseram que ele estava desaparecido. Então o Koji diz que ele se sentia sufocado, que ele se sentia preso na cidade e perto da família dele. Então ele fala pro Higuchi que é difícil, né? É difícil viver assim. É difícil, o medo. O Higuchi desesperadamente grita pedindo perdão do Koji. O Koji estranhamente diz perdoar. Ele diz que não é como se ele odiasse o Higuchi. Ele diz que só queria que ele sentisse o mesmo que ele sente, o medo, e que se sente feliz das sensações dele se conectarem. Então o Koji diz que vai ensinar uma última coisa pro Higuchi. Então ele pergunta: aonde você está? E com isso ele faz o Higuchi imaginar. Coisa essa que o mesmo disse que é a pior coisa nessas situações. Então o Higuchi começa a imaginar. Ele imagina e ele imagina. Enquanto o Koji pergunta e diz: você tá aí, não é? A todo momento. Aonde você tá a todo momento. E nisso a imaginação do Higuchi chega à seguinte conclusão: que ele tá preso dentro de si mesmo, que ele não consegue sair de dentro de si mesmo. Então o Higuchi, a partir disso, começa a se agredir com as coisas que ele encontra ao redor. Então a gente vê outra pessoa chegando por trás do Higuchi com alguma cicatriz nos olhos, aparentemente o Koji. Ele diz que vai ajudar o Higuchi e que os dois vão sair de onde quer que eles estejam. E assim acaba esse capítulo desse mangá. E caso você goste de outras histórias de horror ou terror, eu fiz 2 vídeos um sobre a Tomie e um sobre o capítulo de um mangá chamado Kuroihon. Os 2 vídeos estão muito bons.